gente, tudo bem com vocês? Viemos aqui em casal hoje, amor, de novo, para dividir com vocês as nossas despesas dos últimos 3 meses aqui em Portugal. A gente então fez uma média de todos os nossos custos e a gente vai dividir com vocês, porque eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram, até de pessoas que mandam um estudo que elas fazem de custos, né? E aí a gente decidiu fazer esse vídeo para ajudar mesmo quem tá buscando esse tipo de informação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ative os sininhos para receber a notificação. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar dele. Tenho certeza disso. Antes de a gente começar a especificar os valores, a gente só queria fazer uma observação. Isso aconteceu com a gente também quando a gente sabia que estava vindo para Portugal. A gente começou a assistir esse tipo de vídeo para se planejar, né? Porque planejamento é tudo nessa vida. Só que a gente também começou a observar, e muito mais quando a gente já estava aqui, que a gente precisa ver qual é o estilo de vida das famílias que a gente assiste. Por quê? Porque existem alguns fatores que podem variar muito os valores, né, e os custos e as despesas de uma família. Não existe um padrão, pra gente pelo menos, a gente não acredita que existe um padrão de custo, sabe? Existe aí estilo de vida, quantidade de pessoas da casa, né? Nós somos aqui 2 adultos e um bebê. Gostamos de comer bem, a gente consome bebida alcoólica, a gente passeia, enfim. Você tem que acompanhar outros vídeos para saber se o estilo de vida bate com o seu, para tentar ser um pouco mais assertivo no seu planejamento. Então, vamos começar. A gente vai falar sobre o nosso aluguel. É um valor que a gente pensou em abrir, não abrir, vamos abrir, não vamos abrir, né? É um pouco difícil pra gente falar algumas coisas aqui. A gente gosta de fazer conteúdo, gosta de criar conteúdo, mas algumas informações a gente acha que é muito íntima, né? Mas não tem como fazer um tipo de vídeo desse pra ajudar as pessoas e não falar tudo também nesse sentido. Então, a gente começa pelo aluguel. Nesse apartamento aqui, se você ainda não viu o tour do apartamento, clica aqui em cima pra assistir. Nós pagamos 700 euros. O aluguel aqui em Portugal, o arrendamento, é realmente a coisa mais cara que vai ter na sua despesa, né? A gente procurou casas com terreno, né? Porque aqui também tem muita casa que a porta é já na rua e não tem terreno nos fundos. E casa é mais caro ainda, né? Difícil achar abaixo de 1.000 euros por mês, por exemplo. Então, de apartamento, apesar de ser caro, ele não é dos mais caros, assim. Porque tu vai encontrar, né, desde 350 até quase 2.000 euros, dependendo do apartamento e dependendo da região. Tem que pesquisar sobre a cidade, né, os bairros da cidade, tem que ver o que você está buscando. Por exemplo, a região que a gente mora aqui é uma das mais caras, pelo que a gente viu, porém uma das que a gente mais gostou, então é difícil quando tu gosta de uma coisa, né, bate o olho e é aquilo, é difícil, né, tu realmente escolher outro lugar, então a gente gostou muito da região. O prédio também ele é relativamente novo, se eu não me engano tem 10 anos a construção. É de 2012, ele falou, né? Menos 8 anos então. Porque tu encontra muito prédio antigo, de 30 anos, então isso também é uma coisa que encarece o aluguel. E claro, daí as coisas que tu vai encontrar no apartamento, né? Tem uns que tem aquecimento, né, com os radiadores nas paredes, tem outros que não tem, alguns têm ar-condicionado, outros não tem. Então isso é uma coisa que realmente vai influenciar bastante de apartamento para apartamento. Mas tu tem que já se preparar porque realmente vai gastar bastante, assim, é o item que mais vai consumir o orçamento. E também uma coisa que é importante falar é que venham preparados, né, com valor de caução, porque daí independente se é o valor de arrendamento menor, se você for pagar 300 euros de arrendamento, ainda assim vai ser cobrado um caução, né? Porque tem muitos donos locatários que eles pedem fiador, só fazem o arrendamento com fiador, fiador português, né? E alguns te dão a opção de fazer com caução. Alguns facilitam, né? Pedem 2 calções, o valor do calção é equivalente a 2 arrendamentos, outros 4, mas e alguns até 12, então realmente tu tem que negociar na hora de fechar o valor ali, né? Segundo item aqui, então vamos seguir com água, luz e gás. Água a gente gasta 25 euros por mês, nesses últimos 3 meses. Água acho que é a única coisa que pode influenciar de uma família para outra, geralmente é o número de pessoas, né? Aqui nós somos em 3 pessoas, e talvez o número de banho, né? Porque isso também gasta um pouco mais de água. Por exemplo, aqui eu tomo banho 2 vezes por dia, então talvez gaste um pouco mais. E o que mais vai influenciar na casa, talvez no gasto com água, é realmente o número de pessoas, porque isso é comum para todas as casas, né? Então, água, luz
70 euros mais ou menos a nossa média, né? A luz 70 euros. Uma coisa que pode influenciar no consumo da luz é que a gente reparou que, por exemplo, no verão para nós, o consumo de luz aumentou bastante, né, de energia elétrica, porque a gente tem ar-condicionado no quarto, então a gente dorme todas as noites com ar-condicionado. Outra coisa que pode aumentar o consumo da luz, se a casa que você for alugar, o aquecimento, por exemplo, da água for elétrico. O aquecimento aqui é a gás, né? Então tem o equipamento a gás lá que aquece a água das torneiras e de chuveiro. Tem muitas casas que eles já converteram para o sistema elétrico, que daí é uma caldeira que fica aquecendo a água, então tu vai ter mais gastos de água, de luz com isso, porém provavelmente vai economizar no gás daí, né? Claro que isso influencia daí, né, de estação para estação, né? Porque a luz, geralmente, no nosso caso, que temos aquecimento tanto da água das torneiras do chuveiro quanto dos aquecedores do ambiente, é a gás, então provavelmente no inverno a gente vai ter um gasto maior de gás e menor de luz, né? E uma coisa que eu tinha pensado antes de fazer esse vídeo é que toda noite a gente liga o ar-condicionado aqui no verão, né? Porque realmente é bem quente à noite. Só que tem muitas noites que o calor é mais intenso durante o dia e à noite ele até que esfria bastante. Só que como as casas são preparadas para reter o calor, porque o inverno também é um pouco mais rigoroso, consequentemente a casa também não esfria durante a noite, entendeu? Ela continua quente. Ela continua quente, mesmo tu vai deixar a casa aberta por mais tempo, mas quando tu fecha ela, o calor das pessoas, dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, do fogão, vai aquecer o ambiente. Né? Todo o calor que estava no ambiente permanece no ambiente, sabe? O nosso consumo de gás está em torno de 25 euros também. No último mês, inclusive, veio mais barato, veio 19, se eu não me engano, mas no primeiro mês desses últimos 3 ele estava em 27 por ali. Então dá uns 25, um pouco menos de gás. Nesse momento o único consumo de gás que a gente tem é do aquecimento dos chuveiros e das torneiras, porque os radiadores, né, do aquecimento do ambiente a gente não está usando. E o fogão aqui, ele é elétrico, né? Tanto o fogão quanto o forno. Então isso também é uma coisa que pode mudar dependendo do apartamento que você for arrendar. Se o fogão for a gás, também vai ter um consumo maior de gás, né? Internet, TV e telefone. Vamos entrar nessa categoria agora. Tá, internet, TV e telefone, nós temos um combo aqui da Vodafone. A gente paga 62 euros e alguns cêntimos. Ele é um plano um pouquinho mais alto, né? Ele tem vários planos de internet. Nós pegamos um pouquinho maior porque como eu trabalho em casa, a gente consome muita internet, muito stream de Netflix, essas coisas. Tem o meu computador, o da Camila, o Bernardo às vezes está no tablet também, está todo mundo consumindo internet, então eu peguei um plano um pouco maior. E como a gente assiste também muito TV, apesar de que a gente não conhece muitos canais aqui, mas a gente sempre está ligado na TV ali, com ou uma notícia, ou um canal de culinária, receitas, né? De receitas, ou às vezes até alguma série, eu acabei pegando um pacote de TV aqui de Portugal também, né? E também o telefone, o celular. O telefone fixo acaba vindo junto no pacote, mas a gente nem usa, tanto que não está nem instalado. O aparelho está guardado dentro do armário. Sim. Ali. Mas o celular, daí eu peguei junto no pacote um número de celular, que é o da Camila. O meu, no caso, a empresa disponibiliza o meu pacote, né? Então a gente só tem um número de celular. Estou vendo as especificações aqui do nosso pacote de internet, né? Ele tem 1 GB de download, tem 170 canais e o número do telemóvel do celular tem 3 GB, né? Isso é uma coisa que é fácil de tu mudar para pegar algo menor, porque talvez tu não precise de 1 GB de download de internet. Às vezes o teu pacote de internet também do celular tu pode pegar o mais barato, que usa menos, depende do teu uso. A gente acaba usando bastante, porque né, a Camila grava e compartilha as coisas no Instagram. A gente trabalha com internet, eu trabalho com internet, o André tá fazendo home office, então ele precisa de uma internet boa, né, para manter a conexão com a empresa e tal. Então, a gente optou pela qualidade mesmo aqui, pensando no nosso trabalho. E das 3 operadoras que eu pesquisei, das 3 maiores, né, que é a Vodafone, a NOS e a Mel, os 3 delas tinham pacotes muito parecidos e com valor muito equivalente. Então, eu acho que na hora que você for contratar, pesquisa se algum tem uma promoção a mais, outra não, porque pelo que eu vi, as 3 são muito boas e os valores são muito parecidos. Mas uma coisa que é importante se atentar, a fidelização aqui em Portugal são de 2 anos, né? Diferente do Brasil, que é só de 1 ano. Pensa bem ali no valor que tu pretende pagar, o que tu quer consumir, porque depois se for para cancelar o contrato ou trocar, pode ter uma multa e é um pouco elevada, né? Próximo item aqui, a próxima categoria é supermercado. É um item que a gente sentiu aqui na pele, que fugiu totalmente, assim, dos orçamentos todos que a gente via na internet. Eu montei uma planilha com acho que uns 6 ou 7 famílias que eu encontrei aqui de Portugal, que compartilhavam os seus orçamentos familiares. Tentei focar nas famílias mais parecidas com a nossa, né, com 3 pessoas.
calculei o valor ali para o nosso consumo, ainda botei uma gordurinha ali, um valorzinho extra e falhei miseravelmente, assim. Olha, não. Olha, qual foi o valor que a gente planejou? Porque, foi assim, 350 porque o máximo que eu encontrei, assim, minha família que gastava mais, que falava que gastava mais, era 300 euros. E a gente gasta o dobro. Por isso que quando a gente fala que é estilo de vida, sabe? É claro que é poder aquisitivo também, a gente entende isso, não somos ignorantes nesse ponto. Só que a gente não encontrou ninguém que falasse que gastava mais de 300 euros de supermercado, sabe? Nenhum dos canais do YouTube que a gente assistiu falou que gastava mais. Só que a gente não encontrou, assim, o que cada dessas famílias que a gente pesquisou, o que eles consideram gastos com o mercado, né? Porque às vezes talvez seja só, por exemplo... Alimentação ali, né? O arroz, feijão, carne, essas coisas, né? E a gente considera tudo, né? Tudo que é consumível a gente considera como supermercado. Tipo, produtos de limpeza, né? Além da comida, produtos de limpeza, vinho, cerveja... salgadinho, né, que a gente consome bastante. As besteiras todas, tipo, que é hora de diversão, digamos assim, mas é produto consumível, então a gente coloca em supermercado. Eu não vou dizer que, né, você vai gastar também esse valor, né? Pode ser que seja muito menos, porque, por exemplo, a gente gasta bastante com supérfluo, né? Por exemplo, a gente toma toda semana um vinhozinho, né? Eu gosto de tomar uma cerveja. A gente assiste muito Netflix, por exemplo, sempre tem uma batatinha, um Pringles, alguma coisa. Em sobremesa a gente sempre, né, compra ali um chocolatinho, entendeu? Sempre tem um milk. Então, são coisas assim que gastam mais, mas que você pode, de repente, cortar, né? Às vezes a pessoa não bebe, por exemplo, não consome bebida alcoólica e já vai diminuir esse valor considerável, né? Como o André tá fazendo home office, né? A gente tem um adulto a mais almoçando em casa todos os dias. Isso também aumenta o consumo aí das refeições. Quando o André provavelmente voltar a trabalhar, vai ser só eu e o Bernardo, a gente vai consumir menos, é um adulto a menos. Então as refeições tendem a diminuir, consequentemente o gasto com o supermercado também. E aí ele vai ter o vale-refeição dele para almoçar fora, que hoje a gente usa pro supermercado, né? Sim. O vale-refeição. E aí a gente tem mais 2 itens na nossa categoria, que é alimentação e transporte. Alimentação é tudo que a gente pede, por exemplo, no Uber Eats, restaurante, ou para num café, de repente, final de semana, né? Numa pastelaria. Então isso tudo a gente considera alimentação. E nessa categoria a gente está gastando em média 130 euros por mês, né? Pelo menos dois finais de semana a gente pede pizza, se bem que ultimamente tem diminuído bastante, já que a gente tem feito pizza em casa e, na nossa opinião, tem sido muito melhor. Nossa pizza tá muito boa, é um adendo aqui, a nossa pizza tá muito boa. Se tem curiosidade de saber como é a nossa pizza, me segue no Instagram, toda quarta-feira é a noite da pizza aqui em casa, e a gente tá fazendo a pizza de fermentação natural, ela tá topíssima. Dá uma olhada no meu Instagram lá pra vocês verem como tá. Mas sempre tem no final de semana um cafezinho, às vezes a gente vai sair, dar uma volta, para numa padaria, numa pastelaria, como chama aqui, né? Pede um pastelzinho de nata ali com um cafezinho, sempre tem, né? Às vezes tem também um almoço fora, né? No final de semana, um jantar no restaurante, então isso acaba sendo... É mais caro, né? Comer fora é mais caro do que comer em casa, então... Assim, no geral, a gente, pelo menos eu não achei a refeição fora tão cara quanto era no Brasil, por exemplo, né? Porque no Brasil, tu ia almoçar fora ali, era fácil um prato R$70, por exemplo, né? Tu vai, de repente, né? Tu vai pegar um prato ali com uma carne ou alguma coisa, ou às vezes um frutos do mar é muito caro. Aqui também frutos do mar é mais caro, obviamente, mas a gente achou que a diferença não é tanta quanto no Brasil, por exemplo. Tu consegue ali fazer uma refeição legal e não gastar tanto, assim... Mas, claro, né, isso é um gasto que realmente, se você... Levando em consideração o poder de compra, né? Falando Sim. Em poder de compra, assim, no Brasil a gente gasta muito mais para sair em casal, jantar fora, do que aqui, por exemplo, sabe? Mas é um gasto importante, acho, de levar em consideração, porque é difícil a pessoa que consegue, né, almoçar e jantar em casa o mês inteiro sem dar uma voltinha para comer alguma coisa diferente. Acho que é bom, né? Faz bem pra gente, entendeu? Acho que a gente tem um budget, né? Que a gente faz um planejamento financeiro, isso há muito tempo já, desde o Brasil. E a gente estabelece nesse budget quanto que a gente vai gastar em cada categoria. E a gente sempre colocou nessa categoria alimentação. E também a gente nunca foi sempre esse nome, tinha outro nome. A gente colocava lá cinema, ou sim, barzinho, enfim, sim. Que é diversão, assim, entendeu? Porque acho que a gente tem que se
planejar para isso. A gente trabalha, a gente merece também se divertir um pouco, sabe? A gente considera como uma categoria bares, restaurantes e eventos, né? Porque às vezes não é um jantar, às vezes é só uma saída para tomar um shopping ali, comer uma batata frita. Então isso também entra na categoria alimentação, né? Transporte. Nós ainda não temos carro. Quando os brasileiros pensam em viver fora, tanto faz na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas sempre pensam assim que a última coisa que elas vão precisar na vida é carro, porque é muito fácil a logística, né, de se locomover. Só que, por exemplo, na nossa cidade aqui em Braga não tem metro, né, que é o metrô. A gente tem comboio que vai para outra cidade, mas para se locomover internamente a gente depende de ônibus ou de Uber. Ônibus pra gente é um pouco mais complicado. Tipo, Bernardo, carrinho, é muita coisa pra carregar, sabe? Torna-se muito cansativo. Na necessidade, a gente vai. Não estou aqui sendo snob. A gente tá falando da nossa situação. E aí a gente opta por andar de Uber. Só que na pandemia agora tem um adendo aí no Uber. Somos 3 pessoas. O Bernardo conta como uma pessoa. A gente não consegue pegar o Uber da categoria Uber X ali, né? Sim. A gente tem que pegar um Uber de outra categoria que pode levar 3 pessoas e ele é mais caro. Então, quando a gente foi na Praia Fluvial, se você não viu esse vídeo, tá aqui também pra você assistir, nós gastamos 36 euros de Uber pra ir e voltar. Então, são custos um pouquinho mais altos também, sabe? Nesse momento. Então, a gente tá considerando realmente comprar um carro, porque na nossa realidade faz muito mais sentido ter um carro, sabe? Do que ficar dependendo de transporte público. Não que seja ruim. A gente nunca andou de ônibus aqui ainda, né? Porque justamente o ponto não é tão perto assim aqui de casa, então teria que andar até o ponto, depois o destino também tem que ver onde tem ponto para andar, enfim, carregando o carrinho, Bernardo, mochila realmente era mais difícil, né? Então a gente tem optado pelo Uber porque eu acho que a diferença do preço acaba se pagando. O problema é se tu quiser passear, por exemplo, a Praia Fluvial é um destino um pouco mais distante aqui do centro da cidade, então é mais caro. Apesar de que, né, a gente nunca andou de ônibus aqui, as pessoas que eu perguntei, que eu conversei, falaram que o transporte público aqui em Braga é muito bom, os ônibus são bons. A gente já viu na rua alguns, um modelo um pouquinho mais antigo, mas tem muitos ônibus, por exemplo, 100% elétrico, né? Não emite poluentes, eles fazem uma propaganda até inclusive sobre isso. Então, se você, né, não tem talvez esse ponto, igual a gente tem de carregar muita coisa, se você for sozinho ou enfim, um casal, eu acho que de repente, né, aí talvez não vai sentir a necessidade mesmo de ter um carro aí. Vale a pena, se não precise, né, ter esse gasto extra, né? E vai considerar andar de ônibus mesmo e de comboio, enfim. Daí se final de semana quiser vir passear, tu pode alugar um carro de repente, né? Também, tem a questão do aluguel de carro, né? Te gasta uma média aí de 80 euros na categoria transporte. E por último na lista, cuidados pessoais. Esse era um vídeo que a gente queria fazer só disso, né? Porque acho que é um vídeo longo, assim. Mas a gente vai falar aqui a média de cuidados pessoais pra vocês. Talvez a gente ainda faça um vídeo, né? Pra detalhar, porque tem, por exemplo, homem que só faz cabelo, outros cabelo e barba. Mulher tem uma lista infinita de Nesse coisas, vídeo aqui a gente vai falar só a nossa média de cuidados pessoais pra tu ter uma base. Mas acho que vale a pena a gente fazer um outro vídeo falando de cada valor específico. Também porque assim, eu corto cabelo a cada 6 meses. O André faz cabelo e barba, vai ter homem que só vai fazer cabelo, né? O Bernardo corta cabelo a cada 2 meses, então varia muito, assim, o custo no mensal, né? Por isso que eu acho que vale a pena fazer um vídeo abrindo todos os valores. Mas no nosso caso a gente tem gasto uma média de 70 euros, né? Entra aí unha, né? Manicure, pedicure, depilação, corte de cabelo dos 2. Geralmente é isso que entra nesses 70 euros. Os 3 aqui, considerando o Bernardo também. Sim. Esse é o custo da nossa família. Eu espero que realmente a gente possa ter ajudado alguém aí do outro lado, né? Que tá se planejando. Até mesmo não só se planejando para vir para Portugal, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre finanças familiar, finanças pessoais, né? Organizamento financeiro familiar, porque desde que a gente começou a se planejar com essa história de budget, de ter estipulado o quanto a gente pode gastar em cada categoria, a nossa qualidade de vida melhorou muito, assim, né? Porque a gente consegue ver onde a gente gasta o nosso dinheiro. Então, se a gente precisar economizar, é muito mais fácil, sabe? Não, a gente vai tirar desse item aqui, porque esse item não é tão importante pra gente nesse momento. Tudo, a visão toda fica muito melhor quando você tem um planejamento financeiro dentro da sua casa, da sua família, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!